Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e essa edição do nosso programa é voltada às infâncias. Nesse mês das crianças, a Alep recebeu a visita de meninos e meninas do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Norma Coelho de Olinda, como as imagens que abriram o nosso programa mostraram. E, inclusive, Maria Alice Beatriz, Sadira, Eduardo e a professora Marcilene vieram até o nosso estúdio de podcast para descobrir como é que funciona a gravação de um programa como esse. E agora a gente vai conversar com o jovem cidadão Arthur Rodrigues. Esse é o seu nome? Sim, sim. Arthur, antes da gente começar a conversar, eu queria te dizer que você pode não responder alguma pergunta que eu faça para você, se você não quiser falar sobre o assunto. Você pode, a qualquer hora, encerrar a nossa conversa. A sua mãe já autorizou, já assinou um termo autorizando que a gente fizesse essa entrevista, certo? Essa entrevista vai ao ar na TV Alep. Ela também vai ficar disponível no canal da Alep no YouTube. E alguns cortes da entrevista vão poder ser usados nas redes sociais, no site da Alep. É só para a Alep, os veículos de comunicação da Alep. Tá certo? Sim. Só para você ficar ciente disso tudo. Tudo bem? Tudo bem. E para a nossa conversa ficar mais acessível, para mais gente poder acompanhar o nosso bate-papo, eu vou me audiodescrever. É uma ferramenta de acessibilidade para as pessoas cegas e de baixa visão poderem entender mais ou menos quem a gente é, onde é que a gente está. Então, eu vou me audiodescrever e depois eu vou te convidar a se audiodescrever. E eu posso te ajudar nisso também, tá bom? Sim. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos, tenho um rosto redondo e hoje eu estou vestindo uma camisa amarela. Eu sou um menino, sou branco, tenho os cabelos pretos e olhos castanhos e hoje estou usando uma camisa listrada. Muito bem. Me conta como é que é a sua vida, a sua rotina diária. De manhã, né, eu acordo, eu tomo um banho, me visto, tomo café e assim que eu saio, eu pego minha bicicleta e vou pra escola. Eu vou de bicicleta pra escola. Que legal. É. Muito bom. Aí quando eu saio da escola, por volta de... Eu pego minha bicicleta e vou pra criança. E passo lá à tarde, das 1 até as 4 horas. O que é que você faz lá no Procriança? No Procriança eu canto coral e nos dias que não tem aula do coral, eu faço letramento, teatro, evangelização, catequese, aulas complementares. Dessas atividades do Procriança, qual é a que você gosta mais? A que eu gosto... Assim, tem duas que eu gosto mais, que é o letramento, teatro. Como é o letramento teatro? Com o tio Marcos. Vim com ele nessa quarta-feira contar histórias. E com ele a gente aprende a atuar. Ele também ensina coisas que a gente não sabe sobre o português. Ou seja, assim, isso melhora mais nossa capacidade de fala e de compreensão. A partir de uma peça de teatro, é? Isso. Sim. E qual é a peça que vocês já apresentaram ou que estão ensaiando agora para apresentar? A minha primeira peça foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo, o aniversário da Narizinho. E quem era o seu personagem? Eu era o Pedrinho. Que legal. Você gostou? Sim, gostei muito. Vocês apresentaram muito essa peça? Eu fui Pedrinho umas 7 vezes. 7 vezes Pedrinho. Sim. E aí, como foi essa sua grande estreia no teatro? Eu comecei em 2022, quando eu descobri o teatro, o coral. Minha mãe estava me inscrevendo pro coral, né? E uns meses depois, eu conheci o letramento de tio Marcos, que ele que era o responsável, formado em letras. E eu gostei, comecei a participar. No início eu não fazia peças porque eu não era experiente ainda. Mas depois eu fui me soltando mais e mais, aí comecei. E vocês estão ensaiando alguma peça agora? Sim, a gente tá ensaiando a Comadre Florzinha. Que massa! Qual é a história da Comadre Florzinha? Era uma menina que ela sofria muitos maltratos do pai. Toda vez que ele chegava em casa, ele queria toda vez a janta pronta. E ela era só uma criança de 7 ou 8 anos. Aí um dia o pai fez ela se perder. De propósito? Ele ia bater nela.
Ele não sabia que ela ia se perder, mas ela foi pra floresta e se perdeu. E agora ela é um espírito que cuida da natureza. Que legal, muito interessante essa história. É uma lenda, né? Sim, é uma lenda do folclore brasileiro. E qual é o seu personagem nessa peça? O meu personagem é o Jair. É um medroso da história, digamos. É? É. E como é que é sair de Pedrinho, que é um menino bem corajoso, pra fazer o Jair, que é um personagem medroso? Assim, eu já fiz personagens e muitos personagens, mas esse tá sendo o mais trabalhado porque tem que ser assustador, mas não assustador de melar a imagem. Ah, então ele não sente medo, ele dá medo nas pessoas. Não, ele sente medo. Sim. Ele passa o medo dele para as pessoas. Ah, como assim? Por exemplo, descreve uma cena pra gente entender. Ele tá andando na mata, ele pisa num galho, ele se assusta de uma vez. Quando ele vê a comadre, ele se agacha e começa a rezar. Ou seja, isso não é só para dar medo nas crianças, e sim é mais um humor para cenas. Uhum. Ele é o mais engraçado da história, digamos. Tu estás gostando de fazer o personagem engraçado? Sim, realmente, é bem, bem interessante. É legal, né? Aham. O público reage, né? É, verdade. Você falou que o teatro é uma atividade que você gosta muito, mas que tem outra atividade que você gosta. Qual é? É o coral em si, porque, inclusive, meu maestro, ele é meu padrinho hoje. E ele me ajudou muito nesses anos. Não só na área técnica, musical, mas também na vida social. Como assim ele te ajudou? Sem ele, eu não conseguiria, por mim mesmo, me comunicar assim abertamente. Porque você era uma criança mais tímida? Sim, eu era mais tímido, eu era mais recolhido. Jura? Aham, sim. E aí a música e a relação A com o música me maestro? ajudou muito, muito mesmo. Como é que você sentiu, assim, que foi mudando? Eu senti quando eu fiz o meu primeiro solo com o caderno de toquinho. A música de Toquinho, o caderno. Sim. Quer cantar um pouquinho pra gente? Canta. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Você falou que o seu naipe mudou. Você era soprano, não? Sim, soprando. E agora você é o quê? Eu sou um baixo. E o que foi que aconteceu? O que é um naipe e como é que muda? Por que que mudou? Explica pra quem não entende de coral, de música. No início da sua infância, a sua voz é bem fininha mesmo. Ou seja, você é classificado como soprando. Não só na música, quanto também na fala. É o timbre da voz, Isso né? é o timbre, exato. O tom também. O tom. Eu não sei, eu tô te perguntando, eu não entendo. É o tom. E quando você vai crescendo, dependendo do seu gênero, se é homem ou mulher, a mulher ela tende a ter a voz do jeito que tá. Só tem algumas modificações, mas não engrossa, de jeito nenhum. O homem, pelo contrário, ele passa por uma fase que chama de puberdade. E nessa puberdade, a voz dele engrossa. Ou seja, no meio dessa mudança, vão acontecendo também algumas falhas, que nem tá acontecendo comigo agora. Eu tô Quer dizer que sofrendo. você tá crescendo agora. Você está deixando de ser criança aos pouquinhos. Pois é. Oh, amigo. Mas a vida fica boa quando a gente sai da infância. O que é que você vai guardar, assim, da sua infância? Uma lembrança muito, muito, muito boa. Uma lembrança boa mesmo, eu vou guardar das brincadeiras que eu faço, quando eu brinco, quando eu toco violão, que eu gosto muito mesmo. Você toca violão? Sim, eu dedilho. Toco dedilhado. Vai ter tempo para aprender a tocar violão, de verdade. Sim. De verdade você já toca, né? Mas tocar música clássica, se você quiser, Sim, música realmente. brasileira, chorinho, música popular, jazz, o que você quiser. Realmente. E eu gosto também de tocar o berimbau da capoeira. Que legal. Eu toco e danço. É mesmo? Sei lutar também. E você falou que você gosta muito de brincar, que vai lembrar das brincadeiras. Qual é a tua brincadeira preferida desse momento, assim? A minha preferida mesmo é esconde-esconde. É?
Você é bom no esconde-esconde? Eu sou. Eu tenho que confessar que eu sempre era a primeira a ser descoberta. E quando eu ia procurar os outros, eu nunca achava ninguém. Depois eu descobri que era porque eu era muito míope. Mas naquela época eu achava que eu era só ruim no jogo. Você gosta do esconde-esconde? Sim, eu gosto, sim. E você prefere se esconder ou sair pra procurar? Prefiro me esconder, eu sou procurando péssimo. Eu sou péssimo procurando. E como é que você acha os melhores esconderijos, assim, pra nunca ser achado? Nunca ser descoberto? Eu procuro lugares aleatórios. É? Aleatórios, onde ninguém pensaria em procurar. Ou até lugares óbvios, onde todo mundo pensaria. Pô, não deve estar aqui, é bem óbvio. Tipo o quê? Me diz, uma vez que tu mandasse muito bem e escolhesse um lugar que todo mundo ficou, meu Deus, como é que tu se escondesse aí? Tu lembra algum episódio assim? Debaixo da minha cama. É bem óbvio, né? Aí ninguém buscou lá. Não, ninguém. Que legal. Muito bom. Fui o primeiro a bater. E o que é que tu queres pra tua vida, assim, depois que sair da infância, quando tu for adolescente, quando tu for adulto, tu já pensaste sobre isso? O que é que te passa pela cabeça agora de, sei lá, o que é que eu quero ser quando eu crescer? Como é que eu quero que seja a minha vida? Tu já pensasse alguma vez sobre isso? Sim, sim. Eu quero muito seguir na área de música como cantor, compositor e músico. Muito bom. Eu sou compositor já também, já tenho 3 músicas compostas. Quer cantar um pedacinho de alguma? Sim, sim. A que eu vou cantar agora é em espanhol. Eu componho em espanhol também. Ótimo. En mis noches atormentas mi mente y mi corazón piensa en mi amor y ahora en mismo lugar lloro de dolor. Bonito. Uma balada romântica. Sim, porque a música mexicana, ela traz consigo o romance. E como é que você descobriu a música mexicana? Eu conheci um amigo meu, que inclusive é meu professor de espanhol hoje, que ele é mexicano. Ele é mexicano. Ou seja, ele tem toda essa cultura, tem todo esse conhecimento de cantores, músicas mexicanas. Ou seja, eu comecei a gostar a partir dele, que eu não conhecia. Não conhecia, sinceramente, eu não conhecia nenhuma música. Estrangeira, no caso. E além da música mexicana, o que é que você gosta de ouvir de música, assim? Uma coisa que você sempre ouve, ou que você está ouvindo agora e está curtindo? Piano, música clássica. Eu gosto muito. Tem algum compositor que você gosta mais, ou alguma música que você escuta mais? Eu gosto de Luvodico. Luvodico? Luvodico Einaudi. Experience, muito boa. É boa? Aham. Vou procurar para ouvir. E além da música, você gosta de ler? Você lê livros? Como é Sim, que é? sim, tenho muitos livros em casa. Inclusive, eu terminei um recentemente que fala sobre o catolicismo. É? Aham. Você lembra o nome do livro? Aprenda a compartilhar um amor que vale a pena, de Max Lucado. Lembra até o nome do autor. Sim. E é sobre o que, mais ou menos, assim, o livro? Ele fala sobre o amor de Deus nas nossas vidas. Por isso o título, Um Amor que Vale a Pena. Porque o amor de Deus, ele é inesgotável. Inesgotável e, ao mesmo tempo, Deus é piedoso. 1000 vezes mais piedoso do que qualquer ser humano. Ou seja, o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer o que ele faz por nós. E além desses livros sobre espiritualidade, você gosta de ler algum livro de ficção? Por exemplo, você falou do Aniversário de Narizinho. É de um autor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Isso. Tem algum outro livro assim que você gosta de história? Eu tenho Entre o Amor e as Estrelas. É muito bom também, porque ele fala não do amor romance, do amor e amizade. Ou seja, é uma amizade que se conecta literalmente fora das galáxias. É uma amizade, assim, intergaláctica. Isso. Que legal. Porque os amigos, os 4 são fascinados por astros, estrelas, luas. Sóis. Isso. Nossa, vou procurar esse também para dar uma olhada. Aham. E você gosta de usar o computador, as redes sociais, ou ainda não chegou nessa fase? Como é que é para você? Assim, em questão das redes sociais, eu só
eu escuto mais músicas. Eu não sou muito de ver vídeos. Mas é ótimo também. É ótimo. Você falou aí da amizade. Como é o nome do livro mesmo? Entre o Amor e as Estrelas. Entre o Amor e as Estrelas, que fala da amizade de 4 amigos, né? Isso. Você é uma pessoa que tem muitos amigos e amigas. Como é que é pra você? Sim, sim, eu sou. Como eu tinha falado, eu comecei a interagir muito mais depois que eu entrei no coral e no teatro. Ou seja, com isso eu consegui ter mais amigos. E você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, alguns melhores amigos, um grupo de amigos? Como é que você se organiza com seus amigos? Assim, eu vejo todos por igual. Eu não tenho melhor amigo, não. Mas eu tinha um amigo na infância que ele era bem, bem legal comigo. Mas, infelizmente, ele se mudou. Poxa, acontece. É. E agora com a internet, de repente dá até pra depois, em algum momento, vocês se reconectarem, sabia? Sim, realmente. É possível. Uhum. E deixa eu ver o que mais. Vou te perguntar sobre aqui o trabalho da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Você esteve aqui nesse mês das crianças. Você, inclusive, leu um livro da Alepinha Literária, que é o programa da Alep para as infâncias. Que são livros que não são livros didáticos, são livros de historinha, mas que introduzem para as crianças temas de cidadania, de direitos. E aí você leu esses livros, né? Entrou um pouquinho nesse universo. Sim. E aí eu queria saber o que é que você entende que é a Alep? O que é que você entende que acontece aqui nessa casa? Eu acredito que realmente aqui é um espaço. Eu não sei como dizer isso, mas. Pode falar com as suas palavras, Sim. não se preocupe. Sim, eu sei que aqui é bem importante, mas eu não sei direito o que fazem aqui, não, sinceramente. Aqui a gente tem os deputados e as deputadas estaduais. Sim. As pessoas votam neles e nelas, escolhem eles e elas, e eles representam essas pessoas que votaram neles. Para quê? Tanto para fiscalizar o trabalho do governador do estado, da governadora agora, né, a governadora Raquel Lira, quanto para criar leis estaduais. Essas leis, elas acabam guiando a vida da gente, sabe? Sim, sim. Determinando, por exemplo, o direito para o consumidor, para a gente que compra um produto ou vende um produto. Os direito, estatutos. Estatuto, políticas para as mulheres, políticas para as crianças, para a primeira infância, sabe? Sim. É sobre isso aqui, sabe? Eles criam essas leis, depois eles votam para saber se todo mundo concorda que aquela lei seja de determinada maneira. Depois essa lei vai para a governadora, e ela também estuda e vê se concorda ou não. E aí sim, vira lei e todo mundo tem que cumprir aquilo, sabe? Entendi. Mas essas leis, elas têm que ser. Tipo, a governadora, ela só decide as leis do estado. Sim. Entendi. Ela pode tanto ajudar a criar a lei também. Ela pode mandar um projeto de lei para cá, que ela queira. Uma lei que ela acha importante que exista. E aí os deputados estudam e veem se eles concordam, se eles discordam, votam sobre isso, sabe? Agora, as leis que valem para o país inteiro, aí são determinadas pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional, que é lá em Brasília. Aí são os deputados federais e os senadores da República. Sim. É mais ou menos assim que funciona. E no município, na cidade, você mora aqui em Recife? Sim. Na cidade tem o prefeito e tem os vereadores. Os vereadores vão fazer as leis municipais, as leis que valem para cada cidade, para cada município. Entendi. E aí, mas assim, a sua vida de criança, você acha que as leis são legais, assim? Você consegue perceber a lei interferindo na tua vida de alguma maneira? Sim, eu consigo, sim. Consigo porque, assim, se não existissem leis, talvez eu nem estudasse hoje. É possível. Realmente. Minha mãe, eu sei que ela não deixaria faltar nada pra mim. Mas, por exemplo, se fossem outras pessoas, eu poderia não estar estudando agora. E a criança, a partir de uma certa idade, ela tem que estar matriculada na escola. Realmente. Eu mesmo comecei com 4 anos. Com 4 anos na escola. E você gosta da escola? Sim, gosto muito, gosto. Tem uma matéria que você gosta mais e uma que você gosta menos? Conta pra gente. A que eu gosto menos é história.
É sério? Eu não gosto muito de história, não. Por que você não gosta? Assim, porque a gente precisa aprender datas. Mas às vezes a gente nem precisa aprender data. Precisa aprender mais o que é que aquele acontecimento representou. Por exemplo, o fim do período de escravidão. O que é que ele representou, esse período, né? Para a vida da gente e para a vida da gente hoje até, né? Às vezes é até mais importante do que decorar que foi em 1888, Sim. sabe? Aham. E qual é a matéria que você gosta mais? Matemática. Sério? Aham. Mas por que você gosta de matemática? Eu nunca gostei. Eu sei, a maioria das pessoas diriam isso porque... Eu gosto porque tem cálculos. Pra mim, cálculos são ótimos. Por quê? Eu gosto de raciocinar mais. Interessante. É importante saber matemática. Se você quiser ser músico, tem tudo a ver. Realmente. Na música existe muita matemática. Inclusive nos tempos. Principalmente nos tempos. No violão, nas cordas do violão, é tudo matemática. Isso. O que mais que você gostaria de falar pra gente? Sim, eu tenho uma marca registrada. Diga pra Minha gente. marca registrada. Minha cirurgia. A sua mãe disse, olha, vê se ele não quer falar sobre a cirurgia. O que foi que houve? Então, minha mãe disse que eu tenho um cisto de aracnoide. Cisto de aracnoide? Sim. O que é isso? É um cisto que... Eu não sei como identificar ele. Como ele é. Mas o que eu sei resumir é que ele é um corpo de água que está dentro da minha cabeça, do meu crânio. E ele atrapalha a minha visão no nervo óptico. E ele chega a tocar no nervo óptico em algum lugar óptico. Isso, ele atrapalha assim a visão de um jeito bem, bem forte. Como é que você enxerga? Então, eu consigo enxergar bem centralmente, não nas laterais. Assim, nas laterais eu percebo luzes, cores mais nítidas, mas, assim, detalhes não consigo perceber. Aí, se alguém passa do teu lado, tu não consegue ver muito bem, assim, pra onde a pessoa tá indo, de onde ela tá vindo, quem ela é. Ou seja, por isso que eu tenho medo até de... Um pouquinho de medo de ir pra escola de bicicleta. Você tá muito atento, né? Exato, eu tenho que... Presente. Mas a gente vai se acostumando, né? Inclusive, eu vou ter que fazer outra cirurgia esse ano. Como foi essa primeira cirurgia que você fez? Você tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos. Você lembra de alguma coisa? Não me lembro de nada, não. Porque o cisto, ele foi descoberto ainda na gestação. Quando a sua mãe estava grávida de você. Isso. Então, não teve caso grave até os 2 anos. Quando ele cresceu mais. Aí foi preciso operar. Isso. E agora, ele cresceu mais de novo. Aí eu vou ter que operar de novo. Tem que dar de novo uma reduzidinha nele, né? Isso. Então eu te desejo muito boa sorte. Eu sei que vai dar tudo certo. E que se você precisar fazer alguma mudança, se adaptar, tá tudo bem. Realmente. Você quer terminar cantando mais alguma música? Sim. Eu vou cantar o refrão de Can You Feel, The Love Tonight. Manda ver. É um solo que eu tô praticando pra cantar em inglês, de Elton John. Elton John. Sim. Tá bom. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's a no. Hold us wide, I wonder. And that we got is far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Muito bonito. Você sabe o que é que você está cantando? O que significa essa letra dessa música? Sim.
Pode compartilhar com a gente? Eu sei uma parte dessa fala, mas não sei completa. Mas mais ou menos o que é que ele está falando? Ele fala sobre a paz no mundo. Se é o bastante que tudo que está acontecendo, se não dá para melhorar, será que dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Realmente. Arthur, muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Foi uma ótima entrevista. Você gostou? Sim, gostei muito. Que bom. Seja sempre bem-vindo. Volte sempre aqui na Alep. Quem sabe você não vira um deputado estadual? Sim. Já pensou nisso? Muito. É uma possibilidade. Esse foi o Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Se você quiser rever essa criança, ó, se você quiser rever essa entrevista ou acompanhar as outras edições do Fala Alep, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/@assembleiape. Até a próxima!